pessoal, estou gravando aqui uma aula que eu dei essa aula no laboratório, mas eu não tenho a gravação, então eu estou aproveitando aqui o embalo, porque é um assunto que vai ser usado agora nessa sprint, né, na sprint 3 para vocês. Então eu vou só passar aqui, não vou, né, ficar muito tempo nessa aula, acho que 15 minutinhos eu explico aqui, tá, o que preciso falar. O conceito é simples, na verdade, mas poderoso de se entender a importância, tá? Então vamos seguir, pessoal. A gente tinha na Sprint 2 uma pipeline, vocês implementaram no projeto, tá? Tinham duas métricas pelo menos ali coletadas, né? Deixa eu ver só se está gravando aqui, pessoal. Está gravando, tá? Então, e aí vocês, claro, isso é importante para você já começar a ter aquela ideia da pipeline configurada. Isso é, né, forma de automatizar o seu processo. E agora a gente vai ter uma sprint que vai ter uma reflexão maior, né? E analisar o que foi feito e propor algum tipo de melhoria, tá? Então a primeira ferramenta que a gente vai ver é o mapeamento do fluxo de valor, tá? Vou passar aqui que esse é o plano de aula. Então, a ideia do fluxo de valor, pessoal, é que justamente você parte de uma ideia e você vai passando por fases, né? Aquela sua ideia, ela vai sendo moldada e transformada em algo que vai ser utilizado pelo usuário. Então, a ideia, ela tem um valor que vai ser entregue lá no final, tá? E aí a pergunta não é justamente se o passo é rápido, mas é justamente o fluxo entre todas essas etapas. Se você pudesse separar quais são as etapas do seu processo, né? Como é que se dá esse fluxo, né? E quanto tempo desse fluxo realmente é trabalho? O que é considerado trabalho e o que é considerado não trabalho? Vamos falar de não trabalho, depois a gente vai entender os tipos de não trabalho que existem, tá? E aí por que isso é importante? Porque otimiza o que você descobre onde estão os gargalos, né? Então você vai perceber que tem coisa ali que poderia ter sido mais rápida, poderia ter acontecido com uma maior celeridade, tá? Então, se você às vezes acha que o gargalo é uma coisa que na verdade não é na realidade, você está meio que enxugando gelo, né? Porque você está tentando melhorar alguma coisa que não tem muito mais o que fazer para melhorar, né? Enquanto que ali do lado tem um aspecto do seu processo que você negligencia, porque você acha que não é um problema, mas na verdade aquilo é um problemão, porque quando você vai medir você percebe isso. Então a diferença entre trabalho e tempo de espera, tá? Primeira coisa, né? Então a maior parte do tempo de lead time, por exemplo, ele costuma ser de espera, tá? Então lembra que o lead, ele é justamente do início lá, do início da ideia. Então aqui primeira coisa, a primeira análise daquela ideia, tá? E aí você vai ter espera de um dia, aquilo vai virar um código, depois você vai ter uma espera de 3 dias, depois ele vai para review, depois mais espera 4 horas, e aí finalmente você vai ter um deploy de 20 minutos, tá? Então você começa a separar aí o que é realmente trabalho, o que agrega valor, e o que é fila, o que é tempo de espera. Então vamos seguir aqui. Aqui, né, pessoal, cada caixinha é um passo, tá bom? Por exemplo, análise, código, escrita de código, né? Review de código. Aí você tem fila ou espera, tá? Aí você vai ter um triângulo aqui, né? Então o item está parado esperando um próximo passo. E você vai, a gente tem, aqui não estou conseguindo mostrar, mas tem uma escadinha embaixo que também vai mostrar o o alternar entre, né, graficamente ali entre o tempo de trabalho e o tempo de espera, tá? A linha parece mais ou menos aquela linha de circuito lógico, né, que você tem o 1 e o 0, né? Então os momentos em que um determinado sinal é ou interpretado como 1 e 0, tá? Então, por exemplo, o nosso transistor, ele tem esse comportamento. A mesma coisa ali, ele está pensando em termos de ligado seria trabalhando e desligado seria esperando, tá bom?
E aí vai ser assim, vocês podem usar essas métricas aqui, o lead time, que você já conhece, o process time, ou seja, o trabalho efetivo na etapa, o tempo de trabalho que realmente demorou para executar algo que agrega valor, ou seja, o próprio trabalho, o processamento naquela etapa, certo? E esse aqui é a porcentagem de itens que chegam sem precisar de retrabalho. Então, é uma métrica chamada porcentagem de completo e acurado, tá? Então é uma métrica importante. Então, por exemplo, se você tem uma etapa de review que 30% dos pés estão com problema, ou um código que não compila, sem teste, ou então está faltando alguma coisa ali de qualidade, né? Esse trabalho volta para as etapas anteriores e infla o lead time. Então, infla o tempo total, né, da ideia até o usuário, tá bom? O cycle time, ele é o tempo de ciclo. Então, enquanto o lead time é, por exemplo, né, se fosse uma fábrica, ia ser assim: eu fiz o meu pedido e ele chegou, entregou, tá? Isso aqui começa quando o cliente pede. O cliente pediu uma coisa, eu vou lá e peço para a fábrica um carro, tá? Então aí demora, vamos supor que ele vai ser feito, tá? E depois ele é entregue para mim. Então, do tempo da hora que eu fiz o pedido, não necessariamente o trabalho começou. Às vezes o meu pedido ficou na fila, tá? Esse tempo conta para o lead time. O tempo de ciclo é o trabalho começa e termina. Você vai contar o intervalo de tempo desse tempo de ciclo, tá? Então, quando a equipe pega para trabalhar numa coisa, que começa a contar o tempo de ciclo, tá? A diferença dos dois é o tempo na fila do backlog. Na prática para a gente, né, que está lidando com esses tickets, né, os cards, né, se você tem lá um backlog, por exemplo, então é o tempo de fila, tá? Então o cliente ele vai sentir esse lead time. Se o cycle time é bom, mas o lead time é péssimo, o gargalo já vai começar antes. Então você pode ter a equipe que funciona muito rápido, né? Ela entrega, ela pega o trabalho, executa o trabalho muito rapidamente, de forma eficiente, mas aquilo que o usuário precisava, quando ele pediu, não foi priorizado. Então já começou a contar o lead time antes, quando ele fez o pedido, lembra? Então o gargalo na verdade ele está antes do trabalho começar, porque a priorização não foi feita da forma melhor possível, tá? Por isso que um tempo lead time bom, ele não depende só do trabalho técnico de desenvolvimento em si, de escrever código, tá? De fazer as coisas funcionarem, tá? Depende também de um bom entendimento do que é prioritário ser feito naquele momento, né? E isso muitas vezes envolve um profissional que entende sim de tecnologia, mas não só tecnologia, entende de negócio, que aí é o caso do product owner, né, que o dono do produto é quem deve dar essa visão de priorização, certo? Vamos seguir. Eficiência do fluxo, então é o tempo total, a somatória de todos os tempos de processamento, né, dividido pelo tempo total de lead time. E aí você vai ter eficiências típicas, né? Por exemplo, de 5 a 15% é comum, inclusive, e isso significa um tempo grande na fila, tá? Aí você vai subindo a eficiência, né? É muito raro ter uma eficiência maior do que 40%. Isso significa que o fluxo é muito enxuto, se perde muito pouco tempo, tá? VSM e DORA, como eles se conectam, né? Eles não são concorrentes, né? Então, o DORA ele vai medir o resultado e o VSM vai tentar explicar graficamente aquele resultado, para você ver onde que o tempo está se... Imagina que tempo é dinheiro, daí ele está dinheiro sendo jogado fora, tá? Então é mais ou menos essa ideia, né? Ou um vazamento, né? Você tem água ali, tá, uma parte está sendo jogada fora, tá? Então, na Sprint 2 vocês coletaram um número. Na Sprint 3 vocês vão fazer o gráfico, né? E vão mostrar como é que é a anatomia desse número. Vai mostrar ele mais detalhado no tempo, na linha do tempo, né? Tá? Então, o DORA é uma boa ferramenta, por exemplo, de uma análise mais exploratória, né? Quantitativa, em que vai apontar um sintoma, né? Ó, tá tendo um problema aqui, mas você não sabe muito bem onde é que é o problema. Aí você vai detalhar com um mapeamento de fluxo de valor, tá bom?
Essa é uma atividade que eu passei para vocês já na aula que eu dei presencial, né? Então aqui fica registrado. Eu acho que vai ter umas datas agora aqui que tá tudo desatualizado, tá, pessoal? Aqui, bom, aqui é um jeito de coletar as métricas, tá? Sugestão aí. Não precisa de a métrica, né, pessoal? Você não precisa de uma precisão de cronômetro, assim, né? Uma coisa, né? Nessa granularidade, tá? Horas e dias já revela muita coisa, tá bom? Depois dá uma olhada nessa parte, são alguns erros comuns aí. Aqui é a nossa checklist, referências. Não, eu não estou mostrando datas aqui, então tudo bem. Mas as datas estão no cronograma, ele está atualizado, tá? Qualquer dúvida me procura. Beleza, pessoal? Vou colocar esse vídeo agora lá para vocês. Um abraço e até quinta-feira.